Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma viagem oracular do projeto Tantra Análise. E hoje, em tom primaveril, estamos aqui para falar sobre um tema muito importante: as eleições de 2022 nesse nosso Brasil. Antes que comecemos a destrinchar qualquer pormenor sobre o meu posicionamento, eu tô aqui para exemplificar, traduzir e desmistificar mais uma vez como a gente pode pensar nos símbolos, nas formas de pensamento, nas linguagens de cada frente, e tá ressignificando também como a gente dialoga sobre essas diversidades, sobre essas distinções e sobre essas condições de sobrevivência, pensando no paradigma sim econômico, mas também de valores. Chega mais que é a hora de faia! Na intenção do discernimento, para que a gente não se perca em nenhum ponto de vista, para que a gente não se apegue a nenhuma das nossas necessidades individuais e pensemos qual é a composição do coletivo. A intenção aqui firma o entendimento coletivizado sobre o que é melhor, ou o que pode vir a acontecer, ou quais são os desafios, quais são as propostas que estão à disposição para a gente pensar, redesenhar e reavaliar nossa própria dinâmica de posicionamento na sociedade. A política ela vem como um sistema necessário de pensar as relações, de pensar os bens, de pensar os recursos num espaço comum. Mas as pessoas têm formas distintas e necessidades diversas que acabam fazendo com que os posicionamentos muitas vezes entrem num embate e num desgaste das relações, e não num espaço de consenso, consentimento, onde uma lógica de democracia participativa passe a ser um meio, um caminho de entendimento das partes para que cada um consiga encontrar a sua zona de conforto sem ser desconfortável para o outro. Então pensemos nesse sistema político, pensemos onde estamos inseridos e vamos nos propor a pensar juntos o que é que está por vir. Então vamos lá, 2022, onde nós estamos, o que nós conquistamos, quais são as referências no poder e o tipo de prosperidade coletiva que a gente vem ou não colhendo. Quando a gente diz que alguém é de direita e que seus valores são conservadores, a gente está partindo do entendimento de que as pessoas estão identificadas com essas esferas sociais e essas condições econômicas que colocam cada um num lugar da corrida cujo esforço, a meritocracia, possa ser também um caminho de solução para a sobrevivência do sistema numa lógica vertical. Então, as diferentes formas de abordagem, de pensar a coletividade de um direitista, ela vem com paradigmas e formas também de condução dos bens que são baseados no medo, na escassez. E esse medo, essa escassez também vem de uma lógica, de um contrafluxo, de uma luta de classes, de um processo histórico, de onde surgiu o liberalismo, né? Que é esse contrafluxo às lógicas monárquicas, e também de pensar como a gente pode trabalhar sem que os regimes sejam extremistas, fascistas, que se apropriem, que não deem espaço para a liberdade individual, que não deem espaço para a expressão da economia que vem desse labor, né, que vem desse não ócio, que é colocar toda essa energia que você tem a serviço das engrenagens, a serviço do sistema. E como esse sistema pode estar aí sendo uma política do pão e circo, sabe? Sendo nutrido com um olhinho ali que todo dia você fortalece um pouco mais essa sua forma de se relacionar com a grande conjuntura, onde a gente tem a chefia lá no poder, mas que eles estão lá por merecimento, então a gente tem que confiar que o universo sábio e que a gente tem que estar à disposição aqui para poder encontrar nosso lugar de fala com as nossas batalhas, lutas, sangramentos e tudo aquilo que acontece, né, ao longo das grandes revoluções. Então a gente está num momento histórico onde a gente está pensando a partir de um centro, né, que a gente chama de ego, uma estrutura necessária, que existe, é bem-vinda, mas que está inflamado. E nessa ideia de que não tem para todos, então não vamos plantar sementes crioulas, porque o alimento orgânico é um outro custo e é melhor você envenenar alguns e dar privilégios para outros, porque assim vem sendo historicamente, a gente só está reproduzindo o que a natureza humana tem como referência de si, a gente passa a perceber que a partir daqui existe um eu.
mas não existe necessariamente um nós. Existem as fronteiras, mas não necessariamente as partilhas, as trocas, os escambos, né? Então, se a gente volta à origem de como a gente começou essa dinâmica de pensamento direitista que nos coloca a serviço dos antepassados, a gente passa a entender que, assim, nada mais justo do que honrá-los e mudar essa consciência, né? É aí que entra a nossa visão sobre por que o posicionamento de esquerda, quando ele vem também de uma lógica não monárquica e vem nessa disponibilidade de pensar o liberalismo, uma intervenção do Estado que seja harmônica, que possa se desenrolar em alguns espaços, né, numa dinâmica de um sistema que é socialista, que possa amplificar, partilhar e redistribuir terras, rendas, recursos e todos os diamantes, rubis e pedras preciosas que foram retiradas da natureza e entregues às grandes figuras de poder histórica, para a gente ver como é belo fazer parte da burguesia, a gente passa a entender aqui que a gente está ressignificando também esse extremo do não vamos colocar o Estado todo a serviço, né? Porque o Estado também é composto de pessoas e as pessoas têm que mudar a sua perspectiva, então elas não têm que tirar, redistribuir suas joias e ficar sem. Elas têm que só pensar se a joia é a prioridade do coletivo e se toda a violência na forma também de captação desses recursos for justificada para a gente poder estar num lugar de segurança, a gente fica com medo aqui, né? De, pô, como assim vou compartilhar meu pão? Como assim eu vou ter saneamento básico para todo mundo? As pessoas tinham antigamente seus jeitos, agora cada um tem que buscar as suas alternativas, né? Então a gente tá aqui pensando num sistema que nem é ainda comunismo, né? Eu tô deixando ele aqui porque, nossa, esse lugar aqui, né? Que a gente nunca foi, que a gente vê que muitos regimes fascistas não representam também a essência da filosofia, é um lugar que eu não vou entrar hoje, não. Vou colocar aqui, ó, em outro momento. Mas pensando nessa lógica capital versus sociedade, né? O sistema a serviço do capital, o sistema a serviço da comunidade, das relações sociais, de pensar essas formas também de se relacionar, a gente tem aqui também o desenvolvimento de uma forma pensamento, né, marxista, que traduz um pouco dessa necessidade de a gente pensar assim esse sistema econômico que não dá oportunidades para todos e que tem que reduzir essa lógica de ordem e progresso às custas dos recursos das pessoas, justamente para que a gente possa ter uma relação mais harmônica com a natureza, com o espaço das nossas relações, com os espaços onde a gente está construindo conhecimento, inclusive tecnologia, ciência. A gente não está aqui excluindo o desenvolvimento através dessas ferramentas que também produzem algo. É a lógica produtivista e o mecanismo de controle que não corresponde aos desejos de quem tem uma identificação com a esquerda. A partir daí, você também tem muitas questões delicadas, você tem muitas variáveis, você tem muitos personagens, você tem muitas imagens forjadas, você tem muito estrelismo, você tem esse lugar de personalização da política que acaba focando muito mais na lógica de um herói, né, ou de um mito, que vai proporcionar um bem-estar para todos, porque já foi e sempre foi, né, e como assim? Vamos retomar, autocrítica, por favor. Então, assim, a gente está num momento onde a gente também tem que pensar quem são essas figuras, mas como que a gente pesa o que a gente quer, né, para a direção que a gente quer se permitir estar em comum acordo. Então, hoje eu vou fazer uma análise crítica, pessoal e oracular sobre como seria cada um desses governos e como a gente pode, de uma maneira autocrítica e crítica aos espaços onde a gente está inseridos de forma afetiva, amorosa, compassiva, tolerante, a gente pode desenvolver o tipo de política que a gente acredita, né? Então vamos lá, passando para os próximos capítulos. Estamos preparados? Então vamos lá. O que será que acontece quando você aperta o 13? O caminho que você direciona a sua energia criativa também é um campo de transformação coletiva, né? O livre-arbítrio é isso. É o quanto a gente está compondo, sim, esse espaço de mudança de consciência e não necessariamente do lugar perfeito. A idealização também conduz à frustração. Então é importante que a gente saiba aqui avaliar de uma forma crítica as propostas, as consequências e como a gente vai estar acompanhando uma evolução de uma lógica de pertencimento enquanto comunidade que vem sendo construída na política.
uma política de democracia representativa e que não cria tantos espaços de participação e que limita a gente a cada 4 anos para escolher, por exemplo, a nossa presidência, faz com que a gente fique à mercê de uma dinâmica e de todo um programa que muitas vezes não inclui nosso poder de fala. Então aqui eu queria falar um pouquinho sobre como seria a potência e a fragilidade desse governo Lula. Entro aqui no campo, peço licença, foco na potência, o que é que ele traz quando a gente faz esse movimento. E a fragilidade, né? Que fragilidade vem? Que tipo de questão a gente tem que conversar sobre? E o insight é aí um conselho para quem quer voltar no 13. É isso. Tá, potência e fragilidade, né? É muito interessante o que vem aqui. Porque a gente entende que a potência vem de um cansaço, de uma história anterior que não trouxe satisfação, né? E que trouxe muitas feridas que fazem com que às vezes até se perca um pouco da fé. E essa é uma carta que ela antecede um movimento novo, o ciclo do 10, onde se fecha algo para um novo brotar. Todo Paulo vai falar dessa superação, dessa sublimação. Então existe uma potência aí que é a necessidade do novo, a necessidade de acolher as vulnerabilidades, as fragilidades, as situações de tensão e de descaso que seguem sendo a política do atual governo. Então a gente percebe aqui que da dor, da resiliência, também vem essa capacidade de criar algo. Então, esse movimento permite a manifestação. A fragilidade é que é tanta pauta, é tanta pendência, é tanto rasgo que foi feito, é tanta distorção que agora o governo vai ter que ver o que é que dá conta, né? Tomar muito cuidado com o que promete, qual é essa linha de raciocínio, esse cronograma, essas pautas em aberto também para a comunidade poder trocar, porque esse lugar aqui também é um lugar de alta responsabilidade. E o que a gente vai acessar aqui? A gente ainda não sabe, mas a gente entende que as nossas ansiedades, as nossas expectativas podem gerar essa tensão de que não vai corresponder tudo que a gente está em busca. E é claro, né, dentro do que a gente está precisando recuperar, do que esse próprio governo precisa amadurecer, do que esse partido precisa ter de autocrítica, é natural que isso aqui seja uma fragilidade, né? E o que a gente vê como um insight disso é a gente saber que nós podemos fazer a nossa parte, precisamos fazer a nossa parte, quer dizer, o cavaleiro, ele fala aqui tipicamente de uma energia que pode colocar em movimento ideias que já foram experimentadas antes, que vêm sendo amadurecidas e que estão no ápice da sua realização, e é de ouro. Então, assim, o que na matéria cada um pode exercer enquanto papel social, enquanto representante de algo, enquanto referência de alguma forma de pensar, para que a gente possa estar amadurecendo e fazendo a evolução, esse desenvolvimento do nosso país acontecer para todos, né? O cavaleiro, ele levanta uma bandeira de algo em comum. E a partir dessa lógica de colocar essa energia vital na matéria, a gente sabe que estamos participando do processo de mudança. Um respiro, vamos já ver o que é que dá o bolso. E o que é que acontece quando a gente aperta 22, né? O governo Bolsonaro, ele esteve bastante focado em conter as crises da Covid, buscando com o seu máximo esforço proporcionar para nós as vacinas e escolher figuras públicas que pudessem estar nos seus ministérios da saúde, da cultura e correspondessem, né, a uma sensatez e uma dinâmica também que pudesse representar a nata, que, puxa, tem esse merecimento também dizer quais são as diretrizes dos recursos coletivos, né, para onde vão todos esses orçamentos, o quanto recebem as pessoas que estão no poder para ocupar um papel que todos nós colocamos a nossa energia também vital para que seja legítimo, democrático e traga dignidade para nós. Então esse governo, ele teve sim uma força de representação de alguém muito honesto, muito franco, muito sincero com relação às suas próprias limitações, né, em cada fala absurda, em cada posicionamento intragável. Então a gente tem aí uma figura de direita
que tem uma lógica conservadora e que propõe um país para a família tradicional brasileira, para o núcleo familiar, né, heteronormativo, ter um espaço legítimo, né, dentro das revistas e espaços de comunicação de fácil acesso para as pessoas que estão aí, né, só recebendo o que vem, não tem acessibilidade, não tem recurso, não tem meios de entender as coisas de outros pontos de vista e acabam se satisfazendo com o populismo e com essa forma também de estar pensando, né, que é uma forma que traz sempre para um debate, traz sempre para esse lugar, né, de igualdade e traz a gente para esse pensamento de que a segurança ela vem mesmo do armamento, ela vem dos recursos sendo acumulados para certas frentes políticas poderem exercer a função no melhor dos seus bem-estares. Então, assim, puxa, se aumentar o número de ministros, a gente tem mais gente recebendo mais recurso público que vai proporcionar mais pensamentos limitantes que vão reafirmar o conservadorismo necessário para a manutenção da burguesia no Brasil, né? Então, é importante a gente estar considerando o que o governo Bolsonaro vai proporcionar para a gente enquanto mudança, para que o leite condensado seja distribuído com igualdade e a gente consiga estudar um pouco melhor, né, como é que são escritos esses manuais, né, como kit gay, como essas cartilhas educacionais que parecem ser só intriga da oposição, né? Mas que muitas vezes vêm de uma forma de pensamento distinta. Então, assim, para onde vamos, né? 22 oferece o quê? Então, qual é a potência? Ordem e progresso, às custas de quem? Qual é a potência? E qual é a fragilidade? Fragilidade. Frágil, sexo frágil. Masculino ferido. Tá? E aí vem o insight, né? Como a gente pode se posicionar e perceber isso? Nossa, como vem ligeiro. E fecho aqui para experiência. Então, qual é a potência, né? O que acontece? Olha lá. A potência, sim. A reprodução de uma nova oportunidade de seguir fazendo o mesmo, né? Mas de poder também pensar em fazer diferente se houver essa disposição. Da potência, assim, a ser levado através desses papéis, dessas formas também culturais de construir os valores e os sistemas econômicos que vão proporcionar aqui uma abertura para novos degraus de experiência, né? Estamos curiosos. O Pau sempre fala desse lugar da não paz quanto um processo que tem que ser construído na paz interna, né? Porque a partir daí a gente consegue fazer essas travessias e consegue ver que existem caminhos que trazem oportunidade de trabalho, existem caminhos que trazem oportunidade de refinamento, existem caminhos que trazem meios de evolução coletiva, né? Não só individual. Então tem uma potência aqui, né? Mais uma vez entramos no campo de batalha e ver o que a gente precisa superar juntos. E a fragilidade? Bom, acho que é isso, né? Manutenção do poder, ela tem essa característica de fazer a gente pensar o que está sendo oferecido, né? Que recursos, que bens. Então a fragilidade será que esses bens vão ser distribuídos? Será que essas terras, será que os povos originários, será que as plantas de poder, será que essas outras formas de pensarmos as economias, a agricultura familiar, a valorização das sementes crioulas, a partir disso também, desse pensamento de como a gente se relaciona com o ecossistema, de como são as relações afetivas, de como são as relações de confiança, né? Então a gente tem aqui uma fragilidade que pensa assim, ó, foco na necessidade, no trabalho da economia, para que a gente possa, todo mundo, ter, quem sabe, a manutenção de recursos que vão vir de trabalho, que vão vir de programas, que vão vir de editais, que vão vir de muitos meios que poderiam proporcionar uma oportunidade para todos, não só aqueles que têm um vínculo direto com a presidência e a primeira-dama, né?
E o que traz isso pra gente? Também como resposta. Acho que é bom trazer esse insight aqui pra gente avaliar bem 22 ou 13 nessa altura do campeonato, porque os jogos já começaram e estão vorazes há muito tempo. E o que essa carta traz é angústia, sabe? Então veja, se por um lado você tem ali o Cavaleiro de Ouro, aqui a gente vai ter que ver qual é a nossa pauta? Qual que é a nossa batalha? A gente vai nutrir afeto com relação ao quê? Porque aqui fala da necessidade da gente saber escolher ao que a gente vai se unir. E isso é um sacrifício também, né? Isso faz com que a gente passe por um luto de muitos que foram antes de um tempo pela falta de oportunidade de acesso a nossas vacinas, de pensar também, né, as situações e contextos onde a gente tem que entrar numa dinâmica de politicagem se a gente quiser estar nos espaços de fala que estejam sendo legitimados, né? Então, nesse processo aqui, eu diria assim, muito cuidado com os afetos que a gente está nutrindo, com como a gente está se relacionando com essa história toda, porque isso aqui só representa o quanto a gente atravessou nos últimos anos de questões internas ao nosso redor, no planeta, enfim. O que é que a gente escolhe, né? Fecho aqui então com uma última carta que traz esse grande estado de consciência coletiva de alerta, porque será necessário, companheiros, independente de qual será o ganho, estaremos todos tendo que nos posicionar e lembrarmos dos nossos lugares de fala quando a gente assume essa responsabilidade de escolher um representante também. Então, uma carta para nós, enquanto eleitores. Algo precisa morrer. O apego a uma ideia, um preciosismo que está sendo de alguma forma nutrido aí dentro sobre alguma necessidade, sobre alguma análise de contexto pessoal. É tempo de morte, é tempo de permitir que as velhas ideias deem espaço para as novas, tanto a direita quanto a esquerda, que o conservadorismo não sobreponha o que o liberalismo conquistou, que o nosso progressismo possa ser alinhado às necessidades de todos, sem que nenhum limite seja atravessado. Em nome de todos nós, Tantranadas, eu agradeço pela oportunidade de você fazer essa leitura com a gente e peço, por favor, vota consciente. Beijos canábicos e até a próxima.